Eu estava a ouvir a Sra. Manuela Lianes, vou dizer-lhes o que é que estava a sentir, que valeu deitar fora o discurso que estava a preparar. Estava a sentir, estava a sentir três realidades ao mesmo tempo. A primeira era memória. Não há sociedades sem memória. Não há sociedades sem memória. E há muitos novos aqui presentes, muitos jovens, são mais jovens pelo menos do que eu próprio. A Sra. Manuela Lianes é eternamente jovem. Bom, estava a ouvir a Sra. Manuela Lianes e estava a percorrer estas décadas de democracia e a ver a sociedade portuguesa como era antes do 25 de Abril, a quando 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril, como é hoje. E essa memória é tão importante para percebermos a diferença entre o que era e o que é. O que eram as famílias que escondiam, disse aliás a nossa querida amiga Julieta, que escondiam a realidade. Não é porque tivessem vergonha dela, mas não sabiam como lidar com ela, dentro da família e fora da família. E a sociedade que fingia que não existia essa realidade. Sabia que existia, mas não lhe dava a prioridade, não lhe dava a atenção. E depois, como foi, de facto, o peso da sociedade civil? Foi a sociedade civil, foram as famílias, foram as SERCES, foram as associações, foram as comunidades, foi o poder local, até chegar à administração central, e como foi tudo depois muito rápido. E a segunda realidade que senti foi, naturalmente, afeto. Agora fala-se muito do afeto. E foi bom termos ouvido a doutora Manuela Lianes para se perceber que a nossa democracia teve afeto desde sempre. O afeto não é uma descoberta de há meses, de há um ano, de há 2 anos, de há 3 anos, de há 4 anos. Na sociedade civil e no topo do Estado. Se fosse preciso uma prova, ouvimos aqui a doutora Manuela Lianes. O mesmo poderia dizer do presidente Ramalhianes. E se poderia dizer daqueles que lhe sucederam e daquelas que sucederam à doutora Manuela Lianes e que foram sendo madrinhas também desta iniciativa. Uma já nos deixou, a doutora Maria Jesus Barroso, outras têm aparecido, não puderam estar hoje aqui presentes, mas estão no nosso espírito. E nesse sentido, esse traço de afeto significa o quê? Significa solidariedade, significa compreensão, significa fraternidade, significa partilha, significa entreajuda. E a terceira realidade que eu sentia chama-se gratidão. Gratidão a todas e todos os que fizeram este percurso. E temos, felizmente, cheia de saúde, embora ela se queixe que está sempre de partida e à beira da reforma, a nossa querida Julieta, não é? Que é uma força da natureza, foi uma força da natureza, é uma força da natureza e continua a ser. Os pirilampos mudam, mas a Julieta fica. Não sei se já percebeu. Já não sei se foi o ano passado, foi há 2 anos que ela apareceu com uma conversa. Normalmente é uma conversa de pré-reforma, a explicar que já eram muitos anos, se sentia ultrapassada. Mas como é que esta senhora pode estar ultrapassada se ela continua pioneira? Uma pessoa progressista nunca está ultrapassada. É o seu caso. Viu antes, sentiu antes, combateu antes, lutou antes e continua a ver, a sentir, a combater e a lutar. Com a mesma determinação, o que é muito bom para todos nós, porque há uma fase na vida em que tendemos a acomodar, a burguesar e a considerar que há outros que nos vão suceder, tomarão o testemunho e se encarregarão de, no presente e para o futuro, tratar daquilo que é preciso cuidar. Não é o caso da Presidente da FENASSERSE. Ela está para ficar, e ainda bem.
E mais, foi protagonista desta viragem histórica. De facto, é uma viragem histórica, um bocadinho tardia, mas histórica. Realmente, este pirilampo corresponde a um mundo que já existe há uns tempinhos. Demorou muito tempo, por um fenómeno de inércia que eu bem compreendo, que adorava os antigos pirilampos, demorou muito tempo a admitir que tinha-se mudar de imagem. Todos nós nos habituávamos àquela imagem. A discussão era sobre a cor. Qual é a cor do ano? Eu confesso, agora um traço pessoal, que o pirilampo nasceu, estava eu em andanças, além da universidade, na imprensa escrita. E, portanto, aí o debate era qual será a cor do pirilampo, traduzido em imprensa escrita. Depois, na rádio era mais complicado, porque eu estava numa rádio concorrente da rádio Antena 1, a fundamental Antena 1, que realmente foi essencial no lançamento do pirilampo. E era uma grande guerra, dizia, não pode falar no pirilampo, pirilampo é da concorrência. Não, o pirilampo é de todos nós, pirilampo é de todos nós, é de todos nós. E, portanto, fala-se também do pirilampo. Passou a falar-se do pirilampo. Na televisão houve um período em que estive à vontade porque estava na casa do pirilampo, mas tive menos tempo na casa do pirilampo do que noutra casa. E noutra casa era a mesma emoção, porque só num determinado dia, uma determinada hora, é que se podia mostrar o pirilampo. Lembra-se? Porque até então era o segredo mais guardado do mundo. E eu tinha o pirilampo há que tempos, guardado, e não podia mostrar o pirilampo, e depois até que surgiu um momento em que se mostra o pirilampo e era uma grande emoção. Isto pode parecer estranho, visto à distância. Nós sabemos que não era. Foi uma onda que percorreu a sociedade portuguesa. A propósito do pirilampo, olhou-se para uma realidade fundamental, estrutural da nossa sociedade. É estranho, mas na vida é assim. Às vezes há pequenos símbolos, pequenos sinais, pequenas chamadas de atenção para grandes problemas. Foi esse o gênio do pirilampo mágico. Foi chamar a atenção para um problema fundamental da sociedade portuguesa, que é de todas as sociedades, mas que era da sociedade portuguesa. E agora, que já podemos testemunhar uma vez mais a nossa gratidão à RTP, à Antena 1, em primeiro lugar, depois à RTP, ao Montepio Geral. Ao Montepio Geral. Há que conhecer isso. De quando em vez esquece que foi muito importante haver instituições que olhassem para essa componente da solidariedade social. E é bom que se distinga aquilo que é fruto da conjuntura, e as conjunturas são as conjunturas, daquilo que foi a iniciativa também estrutural no apoio a esta iniciativa. E todos os demais, de facto, as Forças Armadas desde o início. Mas a comunicação social em geral também. As instituições da sociedade civil, que se desmultiplicaram. Foi extraordinário. E o que é extraordinário é continuar a ser extraordinário. Porque algumas vezes eu me perguntei, mas não chegará ao fim o pirilampo mágico? Não é? Há realidades económicas, sociais, políticas e culturais que são substituídas por outras. E sobreviveu. Sobreviveu e mudou de imagem. O que é uma revolução. Mudou de imagem e, portanto, já está mais 4.0, já entrou na era do digital. O digital já existe há uns tempinhos, mas entrou na era do digital. Não tem naturalmente as cores, ou melhor, tem cor, mas não tem aquelas fitinhas maravilhosas e o aspecto felpudo que fazia parte do encanto pirilampos. A certa altura na minha família colecionava-se pirilampos e depois era uma complicação, é preciso haver um armário só para os pirilampos, porque iam estando lado a lado os pirilampos. É mais fácil de arrumar este pirilampo, de facto, mas ficará bem ao lado dos outros. E sobretudo lembrará o seguinte: a sociedade mudou. Que nos diga a senhora Secretária de Estado, que nos digam todos os responsáveis como há uma prioridade relativamente à inclusão social que há muitas décadas não havia. A doutora Manuela Lianes lembrou, e lembrou muito bem.
Eu recordo que a minha mãe era assistente social, trabalhava no Casal Ventoso e tinha a seu cargo precisamente crianças especiais, diferentes, extraordinárias, para usar os qualificativos. Trabalhava no quadro do Instituto Aurélio da Costa Ferreira, que tinha essa vocação própria. E naquela altura, de facto, era outro mundo. Nem vale a pena tentar explicar o que era, porque é incompreensível, não dá para perceber. Agora, dá para perceber o seguinte, que a luta continua. Amiga Julieta, a luta continua. A luta continua porque por cada passo que se dá é preciso dar mais 2. Por cada 2 passos é preciso dar mais 3. Haverá sempre mais solicitações. Há mais necessidades. A complexidade destes tempos aumenta também as desigualdades. E as desigualdades são, naturalmente, mais fundas naqueles que são mais carenciados, mais dependentes, mais esquecidos, ainda assim. E por isso a chamada de atenção continua. É sairmos daqui com este pirilampo cibernético e fazermos aquilo que se fazia há 10, há 20, há 30, há 37 anos. Tê-lo presente por toda a parte. Tê-lo presente por toda a parte. E é bom que tenha sido lançado aqui. Já foi dito. Numa casa de cultura e numa casa de futuro. Vieira da Silva e Arpado Sena foram testemunhos de cultura e de futuro. Este pirilampo não tem 37 anos. Este pirilampo vai ter muitos, muitos mais anos. Não é um pirilampo do passado, é um pirilampo do futuro. Parabéns à FENASERSE, a luta continua.